Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, hoje, com alegria, celebramos a festa da transfiguração de nosso Senhor. E vamos então ao Evangelho do dia, que está em Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, vemos então esse episódio em que Nosso Senhor sobe ao Tabor, ao Monte Tabor, para transfigurar-se. Ou seja, ali, na transfiguração, ele revela a sua divindade. E veja, ele chama 3 dos seus apóstolos para estar com ele e testemunharem então esse milagre da transfiguração. Porque os discípulos viam Jesus, ou seja, viam meramente um homem, mas a transfiguração, ou seja, Jesus transfigurado, branco como a neve, ou seja, a manifestação daquela nuvem, a voz do Pai, revela então a divindade de nosso Senhor. Mas vejamos, por que Jesus quis manifestar a sua divindade na transfiguração a alguns de seus apóstolos? A Igreja nos ensina que Jesus quis porque ele já havia anunciado a sua paixão e morte. Então, Jesus quis antecipar de alguma forma a realidade da ressurreição a esses 3 apóstolos, para que eles tivessem força
para superar a tristeza e o escândalo da cruz, para que eles se lembrassem da transfiguração do Senhor, se lembrassem da sua divindade que fora revelada nesse dia da transfiguração e pudessem então esperar a ressurreição de Jesus. Pudessem então ajudar os demais apóstolos e discípulos a esperarem o milagre da ressurreição. Então, por isso, Jesus quis se revelar a estes que posteriormente São Paulo vai chamar de colunas da igreja, né? Pedro, Tiago e João. Mas vamos então analisar um pouco mais essa passagem evangélica. Jesus então sobe ao monte, leva com ele esses 3 discípulos e foi então transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E veja, nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Olha que interessante. E quando se pinta, né, essa realidade, ou seja, essa cena, colocam então Jesus no meio, né, e então Moisés e Elias. Ou seja, para mostrar que ali com o Senhor, que supera então o Antigo Testamento, por isso ele está ali no meio, né? Mas está junto com aqueles que são as principais figuras do Antigo Testamento. Moisés, que representa a lei, e Elias, né? Que representa os profetas, né? A lei e os profetas, Moisés e Elias, diante do Filho de Deus, do Messias, né? E vemos então Pedro, que toma a palavra naquele instante e diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Ele vê aquela realidade transcendente, né? Espiritual, né? E fica entusiasmado, né? Talvez saia até mesmo de si, saia um pouco da realidade do tempo, né? Ou seja, Senhor, é bom estarmos aqui, né? É bom estarmos aqui. Façamos então uma tenda para vós, uma tenda então para Elias, né? Para Moisés, né? E Pedro, enquanto ainda estava falando, né, uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Então, aqui se revela a Santíssima Trindade, porque, ou seja, na imagem desta nuvem está o Espírito Santo, né? Essa nuvem luminosa que cobriu aqueles homens junto a Jesus, né, com uma sombra. E, logo após, uma voz que dizia, essa voz é a voz do Pai, né? Ou seja, a nuvem, o Espírito Santo, o Pai que com sua voz diz que este é o Filho amado, no qual ele põe todo agrado, ele diz, escutai-o, e o próprio Filho está ali. Ou seja, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são revelados também nessa cena da transfiguração, né? Então veja que bonito, né? Essa cena da transfiguração, qual Jesus revela a sua divindade. E a reação dos discípulos, né, ao estar ali e dizer, né, na figura de Pedro, Senhor, é bom estarmos aqui. Veja, assim é a oração. Quando nós buscamos a oração e criamos o hábito de rezar, o hábito de estar com Jesus na oração, sobretudo diante do sacrário, numa capela,
diante de Jesus sacramentado, e ali passamos alguns minutos, às vezes até horas, na companhia talvez da Sagrada Escritura, de um bom livro, né? E se vamos crescendo nessa intimidade com Jesus, falando com Ele, ouvindo a Sua palavra, nós somos tão tocados por esse momento de oração em profundidade que nós não vemos o tempo passar, né? Esquecemos da realidade exterior que nos toca e passamos a viver aquele momento de intimidade com Jesus. E aquele que tem vida de oração, que tem intimidade com Deus, poderia também dizer essas palavras: Senhor, é bom estarmos aqui. Seja diante de Jesus na Eucaristia, talvez no ostensório, né? Senhor, é bom estarmos aqui, participando da Santa Missa, seja vendo ali e participando do único e eterno sacrifício que é renovado na missa. Senhor, é bom estarmos aqui, estarmos junto contigo, né? Vermos através da fé o Senhor ressuscitado, através da Santíssima Eucaristia. Que possamos, de fato, ter esses momentos com Jesus. Que possamos procurar a oração, ter vida de oração, de intimidade com Ele, para que assim também Ele possa nos sustentar nos momentos de dor, do sofrimento. Que não nos escandalizemos quando vier então a dor, porque Jesus nos revela a ressurreição, nos revela, ou seja, o seu poder, assim como Ele revelou na transfiguração. Que busquemos, meus irmãos, e peçamos a graça de Deus de nos fazer homens e mulheres orantes, homens e mulheres que queiram estar na presença de Jesus na oração, para que sejamos amigos íntimos de nosso Senhor, assim como foi Pedro, Tiago e João. Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem.